Meus amados, a paz do Senhor. É uma alegria estarmos aqui para juntos estudarmos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Esse canal aqui foi criado para nós estudarmos um pouco sobre teologia pentecostal e carismática. Teologia pentecostal e carismática, tá certo? Então nós vamos estudar um pouco, nós vamos meditar um pouco aqui na palavra de Deus. E você que é pentecostal, está procurando aí um canal que vai te ajudar a ter entendimento, conhecimento da palavra, ter um pouco de habilidade em certas coisas. Então nós vamos estar agora estudando um pouquinho sobre pentecostalismo, sobre o continuismo e o carismático, né? Esses três nós vamos estar analisando aqui. Então vamos lá? Você que está com a sua Bíblia na mão, Marcos capítulo de número 1 vai ser o nosso primeiro texto lido para assim nós desenvolvermos aquilo que Deus quer nos ensinar. Marcos capítulo 1, versículo de número 6, diz assim esse tópico. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro ao redor dos seus lombos. Comia gafanhoto e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das sandálias. E eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha isso aqui. Com o Espírito Santo, só está aqui. Marcos só está com o Espírito Santo. Ele não fala com fogo. Quem vai deixar claro que é batismo com o Espírito Santo e com fogo, nós vamos dar uma olhadinha em outro texto, tá? Para que você entenda. Mas enfim, primeiro eu quero começar mexendo nisso aqui, porque Marcos, quando ele escreve falando sobre esse assunto, ele mexe em algo que é muito interessante. Mateus, só para a gente parafrasear, deixa eu pegar algo aqui. Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 11, tá? Versículo 11. Mateus 3, 11. Tá escrito assim: em verdade, e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Oh, meu Pai. Eu gosto disso aqui porque quando a gente usa a terminologia batismo com o Espírito Santo e com fogo, foi se criado tanta tese, tanta ideia maluca, tantas situações. Eu inclusive tinha até o livro aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir achar ele agora. Mas eu quero mexer em algumas coisas, tá? Só para você ficar atento aí, de algumas coisinhas sobre o batismo com o Espírito Santo, tá? E a primeira coisa que a gente precisa entender é que, na verdade, eu não quero nem falar muito hoje sobre o batismo com o Espírito Santo, porque eu já falei em alguns vídeos. O que eu quero falar hoje aqui e trazer bastante informações é sobre a teologia pentecostal no nosso meio, tá? A teologia pentecostal no nosso meio. Por que eu digo teologia pentecostal no nosso meio? Pentecostal. Foi-se criado ao longo dos anos uma ideia de que teologia só serve se ela for reformada. Além de ser uma falácia, é uma mentira muito grave. Ah, mas se não for uma teologia reformada, para mim não serve, porque os reformados é que são intelectuais, os reformados é que são isso, são aquilo.
balela. Tudo balela. Quando uma mentira é contada várias vezes ao longo das décadas, ela tende a parecer verdade até que os fatos cheguem e mostrem que ela não é uma verdade. Por que eu estou começando assim? Porque essa ideia que foi propagada no meio pentecostal, aliás, no Brasil, quase que no mundo inteiro, mas o Brasil é mais forte essa ideia de que pentecostal não tem entendimento, pentecostal não estuda, pentecostal não lê, pentecostal não busca, pentecostal não são acadêmicos. Bom, no nosso meio pentecostal, nós temos até PhD. Então, é uma falácia ou não é? Por exemplo, alguém chega para você e diz assim: aconteceu um fato assim, 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 assim. Ele contou o que ele, aliás, o que ele ouviu. Aí alguém chega e fala assim: olha, eu estava lá e eu vi. Não é assim como você está falando, porque eu estava lá. Então, quando alguém de fora do meio pentecostal vem querer nos classificar, pentecostais e carismáticos, como alguém sem intelecto, sem estudo, sem conhecimento e tal, essa coisa toda, não é verdade não. Quer ver como é que eu vou acabar com a falácia em poucos minutos? Talvez 1 minuto eu acabo com a falácia. Vamos lá, vamos começar. Primeiro, Antônio Gilberto da Silva. Pentecostal. Tomara que eu ache algum livro dele aqui agora aqui na minha biblioteca, para mim te mostrar aqui a intelectualidade do homem. Agora aqui eu não tô achando de cara. De cara assim, acho que tá na parte de cima. Pastor Antônio Gilberto da Silva. Então nós temos o primeiro aqui, né? Pentecostal. Ok. Aí nós temos Cláudio Honor de Andrades. Felizmente nos deixou. Nós temos Severino Pedro da Silva. Opa, peraí. Cláudio Honor de Andrades. Ele lia. Tem vídeos dele, você pode procurar no YouTube. Se você for uma pessoa justa e decente, você pode procurar no YouTube, você vai achar. Tem vídeos dele. Ele lia em italiano, ele lia em inglês, ele lia em espanhol, ele lia hebraico, ele lia grego, como se estivesse lendo o português. E o português dele era impecável. Ok, então nós já temos dois intelectuais, 3, mostrei 3. Pastor Antônio Gilberto da Silva, ele falava 12 idiomas, incluindo o polonês. Certo? Então por que eu estou falando isso? Porque estão tentando, talvez essa palavra não exista na língua portuguesa, mas eu vou usar ela aqui. Estão tentando despentecostalizar a igreja pentecostal. E não vai conseguir. Quero deixar claro. Por que eu estou falando isso? Porque Deus está levantando intelectuais atuais agora. Eu poderia mostrar em números aqui de intelectuais que Deus tem levantado. Achei aqui, Jesus. Achei, obrigado, tá? Jesus é lindo. Vou te mostrar um aqui, tá? O livro dele, esse daqui, é um grande intelectual. Ó, Pentecostalismo e Pós-Modernidade, do pastor César Moisés de Carvalho. César Moisés de Carvalho. Você tem que ler esse livro, tá? Você tem que ler esse livro. Aqui nós temos outros aqui. Inclusive achei ali agora o pastor Antônio Gilberto. Mas eu quero te mostrar, porque eu quero te mostrar só os mais recentes agora, tá? Intelectuais. Nós temos aqui, ó, Gutierrez Cirqueira. Tá vendo? Gutierrez Fernandes de Cirqueira. Olha lá. Revestido de poder. Então eu tô mostrando para vocês que há sim, no meio pentecostal, homens intelectuais, homens que têm doutorado, mestrado. Eu tenho outros aqui, inclusive esse americano aqui, que é
pentecostal e ele... Ah lá, formado, olha só a formação do camarada. Tem mestrado, doutorado, vai por aí afora. Roger Strandberg. Roger Strandberg. Mais ou menos isso, tá? Teologia Carismática de Lucas. Inclusive eu recomendo você ler, porque nós vamos fazer muito vídeo no canal sobre a diferença de Lucas, Atos para as cartas, tá bom? Nós vamos fazer muito vídeo no canal sobre isso. Mas hoje eu quero falar com você sobre essa teologia, porque se criou um espantalho no nosso meio com essa falácia. A teologia reformada é a única teologia que vale a pena. Não vale tão a pena assim não. Para começar, há um medo das heresias se crescer no nosso meio, e eu concordo. Só que a heresia de perdição, nós temos que defender isso aqui, nós temos que mostrar isso aqui, melhor dizendo, tá? A diferença entre heresia de perdição e heresia comum. Tem diferença, mano? Tem. Por exemplo, alguém diz assim: Jesus não é Deus. Ele é um homem comum, heresia de perdição. O inferno não é real. Tem um aniquilacionismo. Vai ser aniquiladas as almas. Mentira. Heresia de perdição. O Espírito Santo não é Deus, é uma força ativa de Deus. Heresia de perdição. Deus não se importa com pecado. Você pode pecar à vontade, porque a graça, ela consegue... A hipergraça é uma heresia de perdição. Eu vou fazer vídeo aqui no canal explicando detalhes, dando aula sobre a hipergraça e as suas blasfêmias e as suas mentiras. Então, quando a gente pega as heresias de perdição, a gente já toma um susto, fala: opa, tô fora dessas heresias aí. Ok. Mas quando você depara com alguém dizendo assim: Deus é mau. Rapaz, escute, a gente só não lixa a pessoa porque pode estar público ou alguém vendo. A nossa ideia na hora é dizer: não, não, pode parar isso aí. E não, vamos brigar com isso aqui. Aí começa a briga. Mas quando alguém chega no nosso meio e diz assim: o calvinismo é o evangelho, aí a gente fala: quem tá falando? Ah, o doutor fulano de tal. Opa! Se o doutor falou, sim senhor, mas peraí, é uma heresia também e de perdição. Quem já leu as Institutas sabe que Calvino, nas Institutas, ele diz que Deus escolheu uns para ir para o céu e outros para irem para o inferno. Determinismo. Então, quando alguém diz assim para mim: Mário, calvinismo não é heresia, não. Opa, é uma doutrina da graça. Por exemplo, no nosso meio tem saído muitas pessoas e ido para igrejas reformadas. Por que você está falando reformadas entre aspas? Porque igreja reformada é toda igreja protestante. Olha, outra falácia, dizer que uma igreja reformada tem que ser calvinista. Não. Armínio está dentro da reforma. John Wesley está dentro do plano da reforma. Então nós temos aqui pelo menos 3 soteriologias: calvinista, arminiana e wesleyana, ou armínio-wesleyana também, mas tem 3, tá? A wesleyana se difere da arminiana. Então nós estamos tendo aqui uma grande falácia. Se uma igreja, a Assembleia de Deus é igreja reformada, sim. Os pentecostais são reformados, sim. E os pentecostais pregam
a doutrina da graça, sim, muito mais do que os reformados. Porque os reformados não pregam a doutrina da graça, eles pregam a doutrina do, como que eu vou te dizer aqui, do fatalismo, do determinismo, é essa a palavra. Eles pregam a doutrina do determinismo. Deus escolheu esses para ser salvos, esses não. Pera aí, se é pela graça, é de graça. Se é pela graça, então Deus faz da sua forma. E nós vamos... Vai ter muito vídeo aqui no canal. Você que não é inscrito no canal, tá aí, caiu de paraquedas, né? Nem assistiu a aula e já tá aí dando seus pitacos, seus palpites. Eu não tenho nada contra isso, não. Pelo contrário. Eu quero te ouvir, contraditório. Eu quero te ouvir. Eu não sou o dono da verdade. E longe de mim tentar sentar num pedestal de autossuficiência e dizer assim, eu sou o dono da verdade, eu sei tudo. Não. Eu estou mostrando os erros que eu encontro nessa fala calvinistas, nessa fala determinista, nessas falas de dizer que doutrinas da graça e tal, e mostrando os pontos positivos da doutrina pentecostal. Então, eu não estou aqui, se você for respeitoso, se você for uma pessoa ética e colocar aí seu comentário contraditório de forma ética, além de te responder, meu amigo, se você quiser, a gente faz até uma live junto. Você com a sua contradição, eu com a minha contradição. Sabe por quê? Porque nós temos que crescer intelectualmente. Nós temos que crescer teologicamente também. Nós temos que crescer. Nós estamos muito infantilizados. Ai, o fulano falou, me magoou tanto. Ai, eu não quero ouvir mais do Bertano. Como assim? Como assim eu não posso ouvir um contraditório? Como assim eu não posso ouvir uma pessoa que está falando uma fala de que eu discordo? Mas peraí, será que eu discordo com base bíblica? Com argumentação teológica, bíblica, com a teologia bíblica, não a teologia calvinista, arminiana, o que for, mas a teologia bíblica. Será que eu peguei a teologia bíblica? Será que o que ele está falando, de repente ele não está certo e eu estou errado? Será que eu não posso sentar e ouvir, de repente, um homem que eu respeito a beça, Hernando Dias Lopes? É um calvinista que eu tenho um respeito gigante, principalmente pela ética daquele homem. Então, eu não posso sentar e ouvi-lo? Agora, eu também não posso colocar à luz das escrituras o que ele prega, o que ele defende como doutrina. Eu não posso colocar à luz das escrituras o que os doutores têm ensinado nas redes sociais, nos púlpitos das Assembleias de Deus, nos púlpitos da presbiteriana, batista, metodista, wesleyana, não importa qual, eu não posso usar a peneira da Bíblia, a peneira teológica, a peneira da teologia bíblica, a teologia arminiana, a teologia calvinista, a teologia... Não, eu não posso usar. E eu estou usando agora aqui uma peneira chamada teologia pentecostal. Até porque eu sou de cunho pentecostal, sou de uma Assembleia de Deus. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós temos que analisar isso aqui. E antes que alguém me taxe como arminiano, eu tenho muitas divergências em alguns pensamentos arminianos, tá? Mas não tem como uma pessoa que não defende o calvinismo não ser taxado como arminiano. Não tem como. Tá certo? Então eu entendo quando alguém aí espraguejar, falar alguma coisa nos comentários. O comentário tá aberto, é livre, você pode falar o que você quiser. Desde que você seja educado. Eu acho que é muito importante. Você pode me contradizer com educação. Tá bom? Agora vamos fazer uma análise aqui. Por que eu estou dizendo que estão tentando despentecostalizar as Assembleias de Deus? Eu não sei qual o motivo. Mas o Brasil cresceu, né? Mas o Brasil cresceu através dos pentecostais. Pasmem. Até então, até 1920, 1911, 1915 aí,
O Brasil não era evangélico, não tinha tantas pessoas evangélicas. Já havia aqui algumas denominações. Eu não estou aqui para poder dar uma aula de história da igreja ou história do cristianismo no Brasil. É lógico que se alguém se interessar, eu posso sim fazer um vídeo ou videoaulas como essa sobre a história do pentecostalismo no Brasil, tá bom? Mas vamos lá. E aí o Brasil cresceu, o pentecostalismo cresceu no Brasil através disso, através dos pentecostais. Por quê? O pentecostal, ele entende, eu vou te dar um pouquinho de ideia do que o pentecostal entende, do que o pentecostal, como que o pentecostal pensa. Nós temos pentecostais e o verdadeiro pentecostal, ele pensa assim, ó. Eu aceitei a Jesus. Quando eu aceitei a Jesus, o Espírito Santo veio morar no meu espírito. Isso aqui é algo que eu preciso mostrar para você aqui de suma importância. Deixa eu mostrar para você aqui algo interessante, tá? Eu acho que você vai gostar bastante dessa ideia. Tá bom? Como eu creio que o ser humano, o homem, né, ele é tricótomo. Eu não sou dicótomo, eu sou tricótomo. Espírito, alma e corpo. Então, se você observar, isso aqui é muito importante, que eu estou fazendo aqui, para você entender. Tá espelhado assim por causa da câmera que eu estou gravando aqui. Eu ainda não consegui comprar a câmera para ela não ficar espelhada. Então, em breve, você vai ter uma qualidade melhor nas aulas, tá bom? Mas olha só. Espírito humano, alma e corpo. É assim que eu creio. Tricótomo. O Espírito Santo, quando você aceita Jesus como seu Salvador, João 3:3, o Espírito Santo vem morar no seu espírito humano. Tá certo? João 3, do versículo 3 ao 16. E o Espírito Santo vem morar no seu espírito humano. No seu espírito humano, ele começa um trabalho no seu coração para purificar o seu coração, limpar o seu coração com a palavra, certo? Para ele chegar a dominar a sua alma, a sua mente e o seu corpo. Isso é novo nascimento. Novo nascimento é isso aqui. Então, todo cristão, todo evangélico, todo que acreditou e aceitou Jesus como Salvador, ele tem o Espírito Santo nele. Aqui eu poderia falar sobre ter o Espírito no espírito humano, mas ainda não. Mas eu não vou entrar nisso aqui não, porque é um pouco alto ainda, é um pouco pesado, é uma aula mais complicada. Exigiria mais um pouco de tempo. Agora para pensar aqui na sua cabeça. Pera aí, Mário, calma aí, Mário. Agora você me prugou. Não pruguei nada. Todo crente tem o Espírito Santo. Então, quando alguém, ou algum teólogo, doutor, mestre, não sei lá das quantas, dizem assim, os pentecostais dizem que se você não for batizado com o Espírito Santo, você não tem o Espírito Santo. Presta atenção. O pentecostal que fala isso, ele nunca estudou a doutrina bíblica da soteriologia pentecostal. Ele não estudou. Ele está papagaiando palavras, repetindo palavras daquilo que ele ouviu de alguém. Na verdade, ele não estudou o assunto. Ele não parou, ele não meditou, nada disso. Então veja que isso aqui é sério. Isso aqui é muito complicado, meu amigo. Por que você está falando isso, Mário? Para pensar aqui na sua cabeça. A pessoa aceitou Jesus, ela tem o Espírito Santo. Tá claro isso. Agora,
O batismo com o Espírito Santo é diferente. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, tá? Para te empoderar para pregar a palavra. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe para que o Espírito Santo produza em você o fruto. E esse fruto vai te santificar, te tornar santo, vai te preparar, vai poldar a sua língua, vai poldar seus olhos, sua mente, seu ouvido, vai começar a te poldar. O Espírito Santo vai começar a te poldar, porque você agora tem o Espírito Santo. Quando você olhar para algo que você não deveria, o Espírito Santo vai falar, não olha para isso, tira a mão disso aí, não vai em tal lugar. Vai começar a falar dentro do seu interior, porque o Espírito Santo veio morar em você. Ele veio fazer morada no homem. Veio fazer morada no homem. Quando o Espírito Santo vem fazer morada no homem, então automaticamente o Espírito Santo começa a trabalhar esse homem, certo? E agora o Espírito Santo morando no homem, isso aqui é muito interessante. Muito interessante. Ele começa esse trabalho, tá? Ele começa esse trabalho e vai trabalhando em você, vai purificando você, vai tratando você. E aí você vai entendendo. Deixa eu ler um texto aqui, rapidamente, só para você poder compreender um pouco melhor. Deixa eu guardar aqui um pouco melhor o que eu tô falando, tá bom? Deixa eu só procurar o texto aqui, rapidamente, e você já vai entender o porquê que eu tô falando isso aqui. Ok? Vamos lá. Ó, eu vos escrevi 1 João 2. Versículo 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós. Certo? Ó, a palavra de Deus está em vós. Então já está dentro de você. Aí isso aqui mexe comigo pelo seguinte sentido. Você vai começar a entender que Deus veio fazer morada no homem. Eu quero te mostrar também mais um. Esse versículo aqui é muito importante, porque vai elucidar muito o que eu estou falando. Evangelho agora de João, o Evangelho, capítulo de número 14, a partir do versículo 23, diz assim: E Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama e guarda a minha palavra, olha isso aqui, e guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Isso aqui mexe comigo, porque agora Jesus está dizendo que ele e o Pai vai morar no crente. Olha isso! Então agora o Espírito de Deus, Deus, o Pai e o Filho, representado pelo Espírito Santo, vai estar morando em você. Paulo fala sobre isso. O Espírito Santo que em vós habita. Você tem o Espírito Santo para a sua salvação. Então você não precisa ser batizado com o Espírito Santo para ser salvo. Mas quem é salvo deve buscar o batismo. Não é batizado de imediato, como se ensina por aí de forma muito equivocada. Tá certo? Eu poderia combater isso te mostrando Atos capítulo 8, Atos capítulo 9, Atos capítulo 10, Atos capítulo 19, todos os textos. Ai, mas lá não tá falando. A Bíblia não é ips e lips. Você tem que ler e entender. Tá certo? Ok. Aí voltando agora para a teologia pentecostal, é aqui que eu quero começar a gente estudar sobre isso. Pelo seguinte sentido. No nosso meio, estamos precisando voltar às Escrituras. Nós somos acusados direto de não ler Bíblia. Bom, o pentecostal lê Bíblia sim.
Lê muito. Eu me recordo que eu estava num lugar e aí tinha uma pessoa lá, uma senhora já, crente há muitos anos, mais de 40 anos. E ela com a Bíblia aberta lendo. E ela sempre lendo, sempre lendo, sempre lendo. Mas quando você vai conversar com ela sobre Bíblia, ela não sabe nada. A não ser o que foi determinado pela denominação aonde ela congrega. Isso não pode, aquilo pode. Isso é pecado, aquilo não é. Isso não é, isso é, aquilo não é, aquilo outro é. Então, tantas coisas que as pessoas colocam como pecado, como situações que pode ou não pode, deve ou não deve, a pessoa acredita nisso, mas as escrituras sagradas a pessoa não sabe. E você conversa com a pessoa e fala, não, mas eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia. Aí você fala, beleza, então me explica um pouquinho sobre a doutrina da salvação. A gente é salvo porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha, não tá ruim, mas tá complicado. Então fala pra mim aí um pouquinho sobre o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, a gente tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Sei, mas como é que isso funciona? Como é que é? Aí eu falo pra você, tá aqui, ó. Batismo com o Espírito Santo e as línguas como evidência do pastor Silas Daniel. Deixa eu pegar ele aqui. Eu te recomendo muito que você leia. Tá vendo, olha lá? Silas Daniel, batismo com o Espírito Santo e as línguas como evidência. Pensa num livraço. Eu recomendo muito que se leia muito esse livro aqui. Para quê? Para que você entenda, você que é pentecostal. Ao invés de você estar lá com o iPhone 17, nada contra o iPhone 17, eu só acho um pouco complicado. A pessoa consegue comprar um iPhone, a pessoa consegue comprar uma TV gigante, a pessoa consegue ter um bom carro até mesmo, até fora das condições dele, dividiu em trocentas mil prestações suaves para poder pagar, para poder ostentar, tá? Não, mas é para ter um conforto. Se você tivesse um conforto mesmo, você comprava um carro até mais barato. Tem ar-condicionado, direção hidráulica e investia na sua cabeça. Agora aqui vai puxãozinho de orelha para nós aí pentecostais, tá? Até porque esse canal aqui é muito voltado para isso. Para você que quer aprender mais da teologia pentecostal. Você precisa voltar a ler. E aí, quando a gente fala voltar a ler, o mercado tá lotado de teologia, eu vou ter que usar muitas aspas, reformada. Então o camarada vai lá, é recomendado para ele ouvir um pentecostal, um reformado aí. Infelizmente, nos púlpitos das Assembleias de Deus há essas informações. E aí ele vai lá ouvir, sei lá, vamos colocar aí, uma pessoa boa, o Hernando Dias Lopes. E ele escuta o Hernando Dias Lopes. O Hernando Dias Lopes traz uma mensagem boa, profunda, bíblica, cristocêntrica. Com muita intelectualidade, muita sabedoria que lhe é peculiar. E agora, o mesmo vai passar para o próximo canal, tá? Porque é assim, o próprio canal do YouTube te recomenda outros da mesma linha, do mesmo pensamento. Aí já vai, passar para, de repente, um Augusto Nicodemos, um Glauconato. Aí a pessoa começa a olhar e falar, opa, eu estou descobrindo a doutrina da graça. Não, você está descobrindo a doutrina do determinismo. Porque a doutrina da graça você descobriu quando alguém te pregou a Bíblia. Vou falar aqui, olhando nos seus olhos, a doutrina da graça é quando alguém abre a Bíblia e prega a Bíblia, não Calvino, não calvinismo agustiniano, mas as escrituras sagradas, ponto final. O Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Isso é doutrina da graça. Isso aqui é a doutrina da graça. Essa sim é a verdadeira doutrina da graça que se deve ser pregada. Quando alguém olha para mim e diz, Mário, agora que eu estou congregando na igreja tal, eu descobri as doutrinas da graça. Mentiram para você. Ou você está mentindo para si mesmo. Você não descobriu as doutrinas da graça, você descobriu a doutrina do determinismo.
As doutrinas da graça é Deus amou o mundo, é Deus morreu por todos, Deus quer salvar a todos, aqueles que ouvem a mensagem da cruz e responde com um coração puro, com alegria, com vontade de ser salvo. Esses Deus os salva, aqueles que endurecem o coração. Como que você vai lidar quando a Bíblia diz assim lá em Hebreus, né? Se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. E agora? Eu sei que tá passando na cabeça de alguns aí, mas quem endureceu o coração de Faraó foi Deus. Não endureceu para salvação, rapaz. Te enganaram. Deus endureceu o coração de Faraó para um propósito que ele tinha para libertar o povo de Israel e mostrar para Israel, para Faraó e para as nações ao redor do Egito quem era o único e verdadeiro Deus. Para isso, ele tinha que operar grandes maravilhas. Por isso, ele endurece o coração de Faraó, somente para libertar o povo, para não deixar o povo ir. Mas não está escrito que Faraó estava com o coração endurecido para salvação. Quando eu vejo alguns, dentro da etimologia da palavra, idiotas, é dentro da etimologia da palavra. Se você não conhece, fica quietinho aí. E eles replicando, papagaiando aquilo que eles leram em teologias sistemáticas calvinistas, teologias sistemáticas de homens que têm uma mentalidade ainda fatalista, aí eles leem e dizem, Mário Sérgio, mas lá está escrito que Deus endureceu o coração de Faraó. Para quê? E aí, responde? Para que Deus endureceu o coração de Faraó? Não foi para não ser salvo. Meu Deus, pelo amor do Cordeiro. E nós estamos aceitando essas pessoas pregarem nos púlpitos das nossas igrejas da Assembleia de Deus. Será que na Assembleia de Deus não tem pregador? Tá faltando pregador na Assembleia de Deus? Fala para mim. Tá faltando? Que a gente precisa estar pegando esses camaradas que nem evangelizar conseguem, tem que ir pescar no aquário dos outros? Tô falando aqui publicamente. Cadê essas pessoas nas ruas evangelizando? Subindo favela, entrando em comunidade. Você vai nas comunidades, tá lá, Assembleia de Deus, 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 Assembleia de Deus. O pentecostal tá lá dentro. Você vai num sítio lá pra não sei das quantas, rapaz. Uma roça braba que você nunca... Você fala, gente, aqui não foi aonde Judas perdeu a bota. Aqui tá pelo menos uns 800 mil quilômetros da onde o Judas perdeu a bota. Aí quando você chega lá, tá lá. Assembleia de Deus, vem comigo. Ops! Calma. Tem uma Assembleia de Deus aqui? Tem. Porque os pentecostais receberam fogo. Os pentecostais queimaram. Aleluia. Os pentecostais é uma sarça simples, mas que está indo buscar os Moisés que estão perdidos, que estão escondidos. Aquela sarça era muito simples, mas quando ela pegou o fogo do Espírito nela, ela conseguiu ser voz de Deus para Moisés. E Moisés saiu de lá da condição que ele estava de pastores de rebanho, trabalhando na empresa do sogro, para se tornar o maior libertador de Israel, legislador. Profeta legislador só teve dois, Moisés e Jesus, nenhum outro. É por isso que Moisés disse, Deus vai levantar um outro como a mim, legislador. Só teve dois, só Moisés e Jesus, mais nenhum. É por isso que Jesus conseguia dizer, foi assim que Moisés disse, eu porém vos digo. Aí. Só que o próprio Jesus não foi fazer a missão sem receber o Espírito Santo. Nós estamos lendo aqui, Mateus capítulo 3. Olha o versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas deixa eu pular aqui, que eu não quero ler todo o texto. Versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que lhe abriram os céus.
e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Opa! Jesus precisou do revestimento de poder para pregar também? Olha como é que os milagres aconteceram. Ai, Maricete, mas você está falando que se não for batizado com o Espírito Santo não tem poder para poder fazer grandes coisas na terra? Me explica o Antigo Testamento que os outros não eram batizados com o Espírito Santo. Oh, meu lindo, você precisa estudar. Lê mais a Bíblia e parar de falar. Ó, Protopentecostes, tá vendo? Ações do Espírito Santo no Antigo Testamento. Dentre elas, leia aqui esse calhamaço aqui, ó. Falar em línguas. Chora não, hein? Tá? Chora não. Tá vendo aí? Falar em línguas. Meu Deus. Oh, glória. Ah, nós precisamos voltar a ter de novo aquela comunhão com o Espírito. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deixa eu ler aqui um texto aqui, ó, de um livro muito bom. O fato é que Deus não dá o dom do Espírito Santo às pessoas incrédulas ou meramente curiosas. Dois tipos de pessoas que não recebem o dom do Espírito: os incrédulos e os curiosos. Se para ser salvo você não pode ser incrédulo concernente à pregação da palavra, para receber o batismo do Espírito Santo também não. Só que tem gente aí te ensinando que você não precisa buscar o batismo com o Espírito Santo, mas eles são pentecostais de gabinete. Pentecostal de gabinete não deveria nem existir. Tá falando besteira. Pentecostal de gabinete. Eles não saem, eles não enfrentam demônios. Não dá para encarar um demônio e você chegar e falar assim: eu agora, segundo as doutrinas da graça, a dogmática teológica, segundo as institutas de Calvino, ou segundo a teologia arminiana, eu queria falar para você, demônio, sair desse corpo. O demônio vai te dar uma surra que você nunca levou, igual está escrito em Atos capítulo 19. Eles vão invadir, eles vão dominar, vão acabar com tudo. Você vai falar: não, demônio, sai agora. Demônio vai sair e vai, ó, agora, chega lá. Naquele fogo da madrugada que você orou de joelhos. Naquele poder do Espírito Santo. Aleluia. Chega lá queimando, com o coração em brasas, como dizia John Wesley, um coração aquecido. Chega lá pegando fogo. E quando você olhar, os demônios já vão dizer: nós já estamos saindo, desculpa aí. A Bíblia diz em Atos capítulo 19 que Paulo mandava os aventais, os lenços dele. E quando chegava nos lugares, os enfermos eram curados e os demônios eram expulsos. Você acha que é um homem que faz isso? Você pode mandar sua roupa para tudo quanto é lugar, não vai acontecer nada. Mas quando o fogo do Espírito está impregnado na pessoa, já era, meu irmão. Aí continua aqui ainda, ó. Os judeus que acompanhavam Pedro foram convencidos e, sem dúvida, ficaram muito chocados por esta visitação da graça de Deus. Opa! Visitação da graça de Deus sobre esses desprezados gentis que estavam até então fora da aliança. A evidência de línguas estranhas foi suficiente para provar aos apóstolos em Jerusalém, Atos 11, da veracidade da experiência pentecostal na casa de Cornélio. Esta evidência continua até hoje a ser a prova do batismo no Espírito Santo. Nessa reunião estavam presentes, além dos convidados de Cornélio, 6 companheiros de Pedro, que Pedro trouxera. Aí o Atos 10, do 23 e Atos 11, 12. Essas 6 pessoas eram judeus convertidos, isto é, chamados fiéis à circuncisão, Atos 10, 45. Era até bonito o apelido de crente. E pertenciam a uma igreja, mas eram completamente incrédulos.
quanto às bênçãos do Senhor. E assim aconteceu. Sem dúvida, eles ficaram preocupados por haverem os gentios recebido o Espírito Santo. E, por certo, diziam: nós que somos fiéis, de fiéis só tinha o nome, não recebemos esse poder, como é que esses gentios estão recebendo? Oh, meu pai! Olha como tudo se repete. Os camaradas aí, né, intelectuais, né, que detêm a doutrina, esses camaradas não têm poder para expulsar demônio, curar os enfermos, não fazem nada. Ficam lá dos seus gabinetes, escrevendo seus livros, mandando para todos os lados teorias. Aí, como eles veem pessoas iletradas, pessoas sem conhecimento, pessoas simples sarsas, espalhando o evangelho pelo Brasil e o mundo, eles começam a ficar, sabe? Ai, eu tô magoado. Por quê? O Espírito Santo tinha que ter vindo aqui no meu gabinete. Afinal de contas, eu sou o doutor fulano de tal. Afinal de contas, a minha igreja domina a doutrina da graça. Domina a doutrina do determinismo, rapaz. Para de falar mentira, seus mentirosos. Para com a sua mentira. A doutrina que vocês defendem é determinista. Não é a doutrina da graça. A doutrina da graça é que o evangelho veio. O evangelho está entre nós e é pregado ao mundo e já está impactando o Brasil e fora do Brasil. Isso é o evangelho da graça. Calvinismo não é o evangelho. Vou repetir. Calvinismo não é o evangelho. Calvinismo não é o evangelho. Mentiram pra você. Aí você tá atacando muito o calvinismo. Os calvinistas atacam os pentecostais o tempo todo. A gente tem que ficar calado, rapaz. Meu Deus, onde tá essa lógica? Que só um lado pode falar? É porque são PhD, tem diplomas? E aí? São famosos? Aí eles podem falar o que eles quiserem. Esse canal aqui é para isso. Para te mostrar que não irão tirar o mover pentecostal do espírito das igrejas pentecostais no Brasil. Estão tentando. E aí eles inventam um monte de história. Aí eles vão lá com as suas intelectualidades, subir no púlpito, começar a pregar bonito, porque eles pregam bonito, né? E falam bonito e tal, papapá. Mas na hora do pega pra capar, na hora do vamos ver, eles tudo correm. E o que mais tá me doendo é ver pessoas assembleianas pagando pau pra essa turma. Isso tá me doendo demais. É ver assembleiano, quando vai citar alguma coisa, só citam essa turma. Eu vejo muitos pregadores pentecostais citando fulano, bertano, ciclano, fulano, bertano, ciclano, fulano, mas eu não vejo ele citando Antônio Gilberto, frases do Antônio Gilberto, do Gordon Fee, do maravilhoso ali, que eu tô até olhando o comentário dele ali, ó, Greg Kenner, do nosso amigo aqui que eu acabei de ler, Roger Straight, né, do Silas Daniel, aí, ó, desse camarada aqui, Alessandro Barreto, que escreveu o Proto-Pentecoste e Adoração ao Espírito Santo. Meu Deus. Quando eu fizer o vídeo aqui sobre Adoração ao Espírito Santo, vocês vão ficar malucos. Vocês vão falar, Mário, que isso? Porque até então, a maioria dessas pessoas, eles dizem que não se pode adorar o Espírito Santo. E aí você pergunta assim, por que não pode? Não, porque o Espírito Santo não veio para glorificar ele mesmo. Então eu posso glorificar ele, ué. Ele não veio para se glorificar, eu posso glorificá-lo. Não é ele que está se glorificando, sou eu que vou glorificá-lo. Não pode, você tem que glorificar a Jesus Cristo. Tá, beleza, então por que Jesus, quando veio, glorificou o Pai?
E as pessoas não glorificavam o Pai somente, glorificavam a Jesus. Ih, rapaz. É pesado, meu amigo. Então nós não podemos ficar aceitando essas doutrinas entrarem dentro das Assembleias de Deus e nas igrejas pentecostais. Eu estou falando da Assembleia de Deus porque é onde eu congrego, mas principalmente as igrejas pentecostais, tá? As igrejas pentecostais têm que abrir os olhos, e neopentecostal também. Eu vou fazer um vídeo, vou colocar aqui no canal, sobre o que é neopentecostal. Tem muita gente equivocada sobre o que é neopentecostal, tá? É por isso que eu tô te dizendo. A teoria da falácia, tá? Que tá abrangendo aí a igreja evangélica, tá dizendo assim, não, mas igreja neopentecostal é a igreja que não presta. Os neopentecostais... Não, senhor. Eu vou te provar que a Assembleia de Deus é neopentecostal. Que isso, varão? É, meu irmão. Tem muita coisa que nós estamos equivocados com isso aí. Equivocado. Muitas. E aí nós vamos analisar aqui, que a gente precisa prestar bastante atenção sobre isso, é que nós pentecostais, tá passando um carro aqui fazendo barulho, atrapalhando, mas que nós pentecostais não somos tolos, nós pentecostais não somos alienados, tá? Existem pessoas com PhD no nosso meio, existem doutores e mestres nos nossos meios, porque as pessoas querem pegar os doutores do meio deles e trazer para o nosso... e dizer assim, se você ouvisse o doutor fulano, doutor Bertano, doutor Ciclano, calma aí. Se caso você não saiba, eu tenho livros aqui de John MacArthur, de John Piper, eu tenho várias coisas aqui, eu leio, tá? Mas eu sou pentecostal. Eu sou pentecostal, eu creio no poder do Espírito. Eu ainda creio no fogo do Espírito sendo derramado sobre os cristãos. Eu ainda creio no poder do Espírito Santo vindo na vida daquele que é salvo. Aleluia. Eu ainda creio nisso. Por isso que eu estou te dando um conselho de amigo. Você que é assembleiano, você que é pentecostal e está assistindo, caiu aqui nesse vídeo e começou a assistir esse vídeo. Primeiro, inscreve-se no nosso canal aí, rapaz. Ajuda o canal a crescer. Meu Jesus. Dá um like aí, rapaz. Um gostei, né? Então, dá um gostei, dá um like, tá? Se inscreve no nosso canal e chama outras pessoas para se inscreverem. Eu vou estar postando aqui direto os vídeos novos, já tenho alguns vídeos aqui no canal, mas eu estou fazendo agora uma série de vídeos e de estudo, esse aqui é o primeiro, sobre a doutrina, a teologia pentecostal e carismática. Nós vamos estar estudando muito sobre isso. Aí nós vamos falar sobre dons, sobre profecia. Um assunto que é preciso ser falado, revelação para os nossos dias. Meu Deus. Deus dá visão a crente. Deus pode levar um crente a ter visões sobrenaturais, transcendentais. Qual a diferença entre êxtase e... rapaz, eu esqueci. Transe. Êxtase e transe. Qual a diferença? Nós vamos estudar tudo isso. Olha quantos assuntos a gente vai estudar bom aí. Então, se inscreva no canal, vai assistir nos outros vídeos que tem aí. Você que quer, de repente, dar um curso na sua igreja, um estudo na sua igreja, concernente a pentecostalismo, mover do Espírito, à luz das Escrituras e da teologia bíblica, entre em contato conosco, tá bom? Nós vamos estar aí ajudando vocês aí a desenvolver o pentecostalismo bíblico, a doutrina e a teologia pentecostal bíblica na sua igreja. De repente você tem algumas dificuldades. Então, estou aí para te ajudar. Vou ler mais um texto aqui, mais uma página desse livro aqui antes de terminar. E eles ouviram falar línguas e glorificar a Deus. Se eles não tivessem ouvido falar em línguas estranhas, não teriam se admirado. Isso prova que o batismo com o Espírito Santo é acompanhado de línguas estranhas, como ainda hoje é. Louvado seja Deus. Pedro, que era responsável por aquela reunião, não perdeu tempo e antes que eles perguntassem, ele mesmo perguntou: pode, porventura, alguém recusar água a estes que também
receberam como nós o Espírito Santo, como nós. Leia Atos 2 e comprove se não foi com sinais exteriores, línguas estranhas. O sermão de Pedro foi completo. Começou apresentando Jesus como Senhor e Salvador. Pregou o batismo com o Espírito Santo, morte e ressurreição. Porque não fazemos assim também? Preguemos o evangelho completo. Comei o livrinho todo. Apocalipse 10:10. Queridos, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Nós começarmos a entender a doutrina e a teologia pentecostal. Há sim uma teologia pentecostal no nosso meio. Eu vou estar apresentando depois, quando eu for falar sobre isso, tá? Essas doutrinas, essas teologias sistemáticas pentecostais que nós temos no nosso meio, que são maravilhosas, no meio pentecostal. Porque às vezes você é um pentecostal, você fala assim, Mário, quando eu vou comprar uma teologia sistemática, só tem lá a teologia sistemática calvinista. Não tem uma teologia sistemática pentecostal. Não é que não tem, é que infelizmente a liderança pentecostal no Brasil tende a falhar sobre isso, tá? Infelizmente. Por que eu tô falando isso aqui? Porque a maioria dos líderes é colocado nas congregações e eles começam a dirigir igreja, tal, aquela coisa toda. E aí, dirigindo a igreja, eles não se preocupam assim em estudar, em, sei lá, ler, falar alguma coisa, não. Há muitos, eu tenho até um pouco assim de cuidado no que eu vou falar, tá? Mas há muitos coronéis, barão gospel, que eles dizem assim, tem que me obedecer, ponto final. Mas eles mesmos não leem, não buscam, certo? E tem medo de quem busca. Havia nas igrejas pentecostais uma ideia que dizia assim, a teologia esfria, tá? A letra mata, olha isso. E crente que fizer teologia aqui na nossa igreja, assim mesmo que eles falavam, aqui na nossa igreja, ou na minha igreja, assim que eles falavam, vai ser excluído da igreja. Até que a Assembleia de Deus criou Pindamonhangaba. E agora? Certo? Então criaram Pinda, começou-se estudo acadêmico teológico, e aí foi assustando. Porque agora o jovem pentecostal já tem um lugar para ir buscar a Deus. Mas infelizmente Pinda acabou. Infelizmente. Agora eu acho que só tem online. Certo? Mas nós temos cursos teológicos. Certo? Eu tenho até alguns livros aqui que eu dou esses cursos também, teológico. Tem curso teológico hoje no meio Assembleia de Deus. Mas ele é muito pouco. Algumas igrejas não se interessam. Por quê? Porque muita gente, eles querem, como é que eu vou te dizer? Um culto dopaminérgico. Aquele culto onde a dopamina é alta. Eu vou falar tanto sobre isso. Mas antes de eu falar, lógico, não vai ser nesse vídeo agora que eu vou falar sobre isso, porque a nossa aula já está acabando. Mas a gente vai ter uma outra aula que eu vou falar muito sobre culto dopaminérgico e cultos emotivos. Qual a diferença dos dois? Mas aí eu já te recomendo aqui, você que puder aí, vai lendo esse livro aqui, ó. Gutierrez Cerqueira, Boa Noite Espírito Santo. Rapaz, esse livro aqui, o tema dele aqui, você pode olhar e falar assim, eu acho que o Gutierrez está sendo um tanto quanto sarcástico, debochando. Não, não tá não, meu amigo. Quando você lê esse livro, você vai falar, Mário, que coisa maravilhosa, que livro fantástico. E eu tô recomendando esse livro aqui para pentecostais e não pentecostais, tá? Dá uma olhadinha depois lá na nossa rede aí, rede vizinha aí que eles falam, né? Eles têm medo de falar que é no Instagram. Não sei porquê. Falta de educação. Não, vai lá no meu Instagram. Pronto. Vai lá no meu Instagram, se inscreve lá também. Segue a gente, tá bom? Que eu tô fazendo muitas indicações de livro lá, dando algumas palavras lá no Instagram lá, também vídeos curtos, rápidos. Que não é aula como essa daqui. Essa daqui foi uma aula, certo? E tá sendo uma aula porque serão várias aulas. Nós vamos estar estudando aí vários assuntos. Então você que também quer alguns assuntos importantes, vai aí no comentário e me marca no comentário. Escreve lá, Mário, fala sobre tal tema. Ó, fala sobre tal coisa. Eu gostaria de ouvir tal coisa. Certo?
Marca lá. De repente, lá no Instagram, você vai lá, tá me seguindo, queria ouvir tal coisa lá no canal, coloca uma aula lá sobre tal coisa, me chama em inbox, faz alguma coisa, tá bom? Ajude a gente a chegar longe com a doutrina pentecostal e a teologia pentecostal carismática. Nós precisamos. Por quê? Às vezes eu falo aqui agora eu vou falar para os pregadores, que nós temos uma certa deficiência. Porque você fala assim, poxa, eu vou pregar sobre Gálatas. Ah, já sei, vou ler meus livros aqui. Aí às vezes você tem pouco recurso econômico para poder comprar livros. Você fala, eu vou dar uma olhada no YouTube, algumas coisas sobre Gálatas. Irmão, de verdade, 90% é reformado calvinista. Cadê os pentecostais? Certo? Então nós precisamos fazer isso. Reunir um grupo grande de pentecostais, intelectuais. Você que é pentecostal, que tem aí bacharel em teologia, tem mestrado em teologia, doutorado, PhD, não importa. Cria um canal aqui no YouTube e começa a falar da teologia e doutrina pentecostal, sem os viés reformados. É a única fala que eu tenho ainda. Até a gente colocar na cabeça do povo que reformado é toda a igreja que é protestante. Tá bom? Então, começa a pensar nisso. Você que está me ouvindo aí agora, você que parou, estudou, ficou até agora aqui nesse canal estudando a palavra de Deus, queridos, presta bastante atenção. Deus te abençoe, Deus te dê graça, mas leia. Leia muito. Um pentecostal tem que ler. E aí, às vezes eu vejo algumas pessoas querendo dar certas desculpas que não funcionam. Eles dizem assim, Mário, eu não leio porque eu tenho criança pequena. Bom, você já perdeu para Suzano Wesley. Mário, eu não leio porque eu não tenho muito tempo, Mário, para ler. Eu trabalho muito. Então você está querendo dizer que Deus tem que tirar seu trabalho para você voltar a buscar Ele? Olha que perigo. Então meu conselho para você que está aqui agora, ouvindo isso, estudando essa palavra, meditando nessa palavra, é para que você tire um tempo. Você pode escolher. Quer ver uma coisa? Você pega no serviço 8 horas da manhã. Vou colocar 8 horas. Acorda todo dia mais cedo. Bota seu relógio de despertar 5h30. Pula da cama, toma um banho. Se for banho frio, ótimo. Se não for também, toma um banho quentinho. Eu recomendo frio, porque quando você sair vai ser complicado. Toma um banho aí, tá? Para despertar. Escova os dentes, faz um café. Ora um pouco. E depois de você orar, pega a Bíblia. Leia um capítulo da Bíblia. Dependendo, se dá para você ler até 4. E ler um livro inteiro. Colossenses tem 4 capítulos, olha aí. Gálatas tem 6, mas você pode ler outros que tem menos. Certo? Você lê. E quando você terminar de ler bastante a palavra de Deus, pega um livro bom. Aí, pega aí os livros que eu recomendei. E eu vou recomendar outros. Vai lá, me segue lá no Instagram lá para você poder ver recomendações de livros que eu estou fazendo lá, pentecostais, principalmente carismático. E aí você começa a ler. Começa por um livro fininho, igual esse aqui assim, ó. Tá vendo? Fininho. Esse aqui tem quantas páginas? Aí, 119 páginas. Você lê isso aqui com 1 hora. Mas aí você senta, vai lendo, vai lendo, vai lendo. De repente você tem certas dificuldades. Leia um capítulo por dia. 2. Leia em voz alta. Tá? Não lê solamente, não lê em voz alta. Depois você olha e vai para o seu serviço. Você vai chegar num bom horário no seu trabalho, com a mente trabalhada por Deus, certo? E com um certo conhecimento. E aí também aproveita aí para maratonar o nosso canal aí, ó. Começa a maratonar esse canal aqui, maravilhoso, pentecostal, carismático. Começa a maratonar. Ah, Mário, eu não concordo com você. Não tem problema você não concordar, pelo menos você vai aprender mais Bíblia cada vez mais. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Deus te fortaleça, Deus te dê graça, Deus ilumine o seu caminho para que você possa cada vez mais aprender o que é verdadeiramente a doutrina, teologia bíblica, o que é a doutrina pentecostal. Tá bom? Para não ficar aí papagaiando besteira como muita gente está fazendo por aí. Deus abençoe. Shalom.